Shalom, shalom, bom dia! Vamos orar juntos? Você já se sentiu perdido, desorientado, como que parado numa encruzilhada sem saber para onde ir? Direita, esquerda, prosseguir, retroceder? Dá uma angústia quando não sabemos o que fazer. Mas Isaías capítulo 30, versículo 21, tem a solução se você está assim. O Senhor, Ele deixou um recado: quando vocês se desviarem para a direita ou para a esquerda, ouvirão atrás de vocês uma palavra dizendo: este é o caminho, andem nele. Que palavra incrível! Deus está falando, olha, quando você ficar perdido e você tomar uma decisão errada, tem uma voz atrás de você dizendo: não, saia daqui, aqui é errado, prossiga, caminhe, vá em frente, eu estou com você. E que é essa voz? Claro que é a voz de Deus. Você lembra quando eles saíram do Egito, onde eles eram escravos? O que Deus fez? Deus cercou. Deus nos cerca com seu amor, com seu cuidado. Está escrito que a coluna de nuvem de fogo ia adiante deles. Teve um momento na travessia do Mar Vermelho, está escrito que aquela coluna de nuvem de fogo que ia antes, que ia na frente deles, foi para a retaguarda. E lá na retaguarda, aquela coluna de nuvem e de fogo, que era luz para os israelenses, esta mesma coluna de nuvem de fogo se tornou escuridão para os egípcios. Ou seja, os egípcios não conseguiram olhar, não conseguiram atacar os israelenses e, além do mais, você sabe que eles morreram porque as águas voltaram ao normal assim que o último israelita chegou do outro lado. Mas o que essa coluna de nuvem de fogo, que não era algo, era uma pessoa, era Jesus, estava fazendo? Vamos, prossigam, não parem. É assustador, mas eu sou o caminho do milagre. Continuem andando, o mar vai continuar dividido até que o último passe. Essa é a voz que Deus faz. Vamos, acorde, eu estou contigo. Hoje não é um dia para você morrer na praia. Eu continuo com você, só creia. Continue andando, continue adorando, continue crendo, continue confiando, tenha esperança. Eu sou o seu Deus, é essa voz. Mas como você não a ouve de forma audível, é só na sua mente Deus te dando esses comandos para você ouvir, mas a voz de Deus, ela não é uma voz, quando ela fala conosco, Ele não quer falar com a gente gritando, é uma voz suave. É o Espírito Santo, é mansidão, e Ele te dá incentivo, mas aí a voz do problema é muito alta, a voz das pessoas também é muito alta, e a nossa voz interior, a do medo, a da ansiedade, a da tristeza também é muito alta, e abafa a voz de Deus. Em 1 Reis capítulo 19, um grande profeta de Deus, depois de ter ficado totalmente desanimado, é o Elias, claro que é Elias. Elias ficou em depressão, Deus mandou um anjo, o levantou. Quando ele levantou, a segunda visitação do anjo, depois de comer e beber, Deus falou: vai que a caminhada é longa. Para onde que Elias foi? Elias foi para o Monte Horebe. O Monte Horebe é muito longe, ele andou 40 dias e 40 noites. É onde Moisés, o Monte Horebe, foi onde o povo teve a primeira parada, depois que eles saíram do Egito e ficaram ali um ano para construir o tabernáculo. O Monte Horebe, o Monte Sinai, é o local em que foi o encontro de Moisés com o Senhor. Então o Senhor permitiu que Elias fosse até esse monte, e eu gostaria que você abrisse comigo em 1 Reis, capítulo 19. Então, quando Elias está ali naquele monte, o Senhor, no versículo, ele entrou numa caverna, e no versículo 10, no versículo 9, o Senhor pergunta: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os seus profetas à espada, só fiquei eu e eles estão querendo tirar minha vida. Elias estava ouvindo a voz de Deus? Não.
Elias estava ouvindo a voz do problema. Elias estava ouvindo a voz do medo. Por isso que ele, que ainda tinha tanta coisa a fazer, primeiro ficou ali parado com tristeza. Agora ele estava na caverna. Deus falou: o que você está fazendo aí, Elias? Eu não falei para você ficar na caverna, era para ouvir a minha voz. E então eu diria para você o que você tem que fazer. Graças a Deus. Deus não desiste de nós. Então Deus insistiu com Elias. E aí veio o vento, veio o terremoto, veio o fogo. Talvez em cada manifestação Elias, agora Deus vai falar no meio desse vento forte. Agora Deus vai falar no meio desse terremoto. Agora Deus vai falar no meio desse fogo. Foi só uma lição para Elias. E de repente veio uma brisa. Quando chegou essa brisa, aí Deus começou a falar de novo com Elias. Ele falou alguma frase diferente? Não, falou a mesma frase. Sabe qual foi a frase? É o que está escrito no versículo 13. O que você está fazendo aqui, Elias? Que interessante. Deus, ele repete. Eu falo para Elias: você não entendeu minha pergunta. O que é que você está fazendo aqui? Infelizmente, mesmo com toda essa manifestação, Elias não entendeu a voz que estava dizendo: Elias, ainda tem um caminho para te apontar. A caminhada é longa. Eu disse que é longa, Elias. Não é longa porque era para você vir para o Monte Horebe. Ela é longa porque tem muita coisa a ser feita na nação, na sua vida. E então, Elias dá a mesma resposta. Qual foi a mesma resposta? No versículo 14, só eu fiquei e eles estão querendo tirar minha vida. Você viu? O foco de Elias era o medo. A voz que Elias estava ouvindo era o medo. Mas então Deus, que não desiste, falou 3 coisas para Elias fazer. Elias, não. Volta, essa é a minha direção para a tua vida. Volta e para Israel. Volta, só que antes de chegar em Israel, vai até a Síria, vai até Damasco, vai até a Síria. E ali você vai ungir rei a Hazael. Depois você vai para Israel. Você vai ungir como comandante Jeú. E depois você vai ungir Eliseu, que vai ser seu grande amigo, seu sucessor. Tá vendo como não acabou, Elias? Elias, você é tão importante que você ainda vai ungir um rei em um país diferente, que não é Israel. Você vai ungir um rei na Síria. Você vai ungir o mais alto comando de Israel e o profeta que vai ser o seu sucessor. Elias, tua vida não acabou. Jezabel não tem esse poder, não. Jezabel não vai te matar. Isso é a voz do medo. Ouça a minha voz. Você ainda tem o que percorrer. Que bom que, finalmente, Elias ouviu a voz atrás dele. Por que atrás? Porque há momentos em que, se Deus vai só à frente, a gente fica muito para trás. Atrás ele fica empurrando. Ele fala: não, mais um passinho, mais outro passinho. Não para a direita, não para a esquerda, reto, vai em frente. Então ele é nosso guia, ele é a nossa proteção. Ele não desiste de nos dar orientação. Se você acha que tudo já acabou, que não tem mais esperança para você, ouça a voz que está falando agora. Bem aí, bem atrás de você, dizendo: este é o caminho. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a ressurreição, eu sou a provisão, eu sou o pão que desceu dos céus, eu sou a porta, eu sou o bom pastor. Esse é o caminho que você deve percorrer. A sua família não acabou, as suas finanças também não é o fim. Você ainda tem muito a percorrer e Deus tem um grande plano para a sua vida. Nesse momento, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração e vamos orar, porque este é o caminho da intimidade, o caminho da oração. Senhor, este é o caminho da fé. O justo anda pela fé. Senhor, quantas necessidades. Nós sabemos, Senhor, que estamos enfrentando grandes tempestades, grandes problemas acima das nossas forças. Olha para cada pessoa que aqui está presente. Senhor, olha para cada uma das dificuldades. Tem pais que os filhos estão afastados do teu caminho, outros estão em vícios, perdidos no pecado. Senhor, há pessoas enfermas, Senhor, há pessoas desesperadas, mas o Senhor está dizendo: não desista, esse é o caminho do milagre. O Senhor é o caminho do milagre. Por isso eu clamo, Senhor, que a tua destra poderosa possa tocar no coração de cada um e que a porção de milagres esteja sendo liberada agora também
para cada um, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e percorra pelo caminho, tua jornada. Você ainda respira? Com certeza. Então, sua jornada não acabou. Grandes coisas Deus tem para a sua vida. Deixe o seu like e compartilhe com muitos.